de raciocínio lógico. Nós estamos vendo agora uma questão aplicada no IBGE de 2006, perfeito? Para o cargo de auxiliar administrativo. Uma questão muito simples, mas ela tem uma pegadinha interessante. Se a gente não prestar atenção, a gente acaba entrando nessa questão. Olha só que interessante. Em uma fila, tá certo? A 21ª pessoa ocupa o lugar central. Tá certo? Em uma fila, a 21ª pessoa ocupa o lugar central. Quantas pessoas há nessa fila? 5 itens, um deles é verdadeiro. Gente, olha só, é só a gente parar um pouquinho para pensar e usar. Não tem conteúdo. O importante do raciocínio lógico é isso. Ele não usa nenhum conteúdo programático, né? E tem pessoas até que falam, isso é brincadeirinha, isso é passatempo de revistinha. Gente, essa é a matemática verdadeira. A matemática ensina as pessoas a ensinar e não a decorar formulazinhas. Então eu coloco, quer dizer, um auxiliar administrativo, né? No caso do IBGE, é importante que ele saiba raciocinar, pensar, sair de situações usando raciocínio e não decorebas. Né? Então, de repente, uma equação irracional, uma equação biquadrada, até mesmo uma equação de segundo grau, a sua parábola bonita, será mesmo que isso é o grande lance da matemática? Eu me pergunto muitas vezes isso. Será que um médico, né, quando ele está fazendo uma operação, ele precisa saber raciocinar? Ele precisa ter a mente dele, né, instruída a raciocinar e não a fazer equações. Aí eu falo para os meus alunos, quer dizer, não, aí o médico para, faz uma equação biquadrada, e aí, não, gente, ele tem que saber raciocinar. Isso vale para qualquer atividade humana. Se o cara for advogado, por exemplo, né, o profissional advogado, ele precisa raciocinar. Muitas vezes né, ele é advogado de defesa, né, ou de acusação, e aí o advogado de acusação joga uma e ele tem que ter raciocínio para saber sair daquela situação. Então a matemática, a função dela é ensinar as pessoas a raciocinar. E essa questão mostra muito bem isso. Vamos fazer então? Já falei muito, né? Ele diz o seguinte, ó, a 21ª pessoa ocupa o lugar central. Olha lá aqui, ó, a 20ª pessoa está aqui. Gente, se essa é a pessoa, é a 21ª pessoa, antes dela tinham 20 pessoas. E se o problema nos afirma que ela está no centro da fila, é que se antes dela tinham 20 pessoas, depois dela vão ter outras 20 pessoas. Perfeito? Então eu já tenho 20 antes, 20 depois e tenho ela. Quantas pessoas eu tenho? Ó, 20 antes, mais ela, mais 20 depois. 20 mais 20, 40 mais 1, 41. São 41 pessoas e a minha resposta é a letra D. Olha lá. Então, gente, isso aqui não é passatempo, não é de revistinha em quadrinho, né? Que até aparece esse tipo de questões. Isso é matemática, isso nós estamos raciocinando. E isso é que é o grande lance da matemática, é ensinar, é mostrar, é desenvolver o nosso raciocínio, seja para qualquer atividade humana. Gente, quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemáticamuitofácil.com. Fica daqui o convite, reafirma aos amigos o convite. Por lá nós temos o conteúdo completo do ensino fundamental. Tá certo? Peço desculpa aos amigos pelo desabafo, mas às vezes a gente vê algumas questões, né, que são questões tão simples, tão bonitas, e as pessoas tentam desmerecer, né? Então às vezes as pessoas se iludem com uma questão que a gente tem que fazer, claro. Não tô dizendo que a gente não deve fazer, mas é muito bacana quando a gente vê uma prova como essa do IBGE aplicando uma questão dessa que para muitas pessoas é simples, mas ela tem uma situação de raciocinar, que é o grande lance da matemática.